Animais de poder, o que será isso? Hoje nós vamos descobrir. Nós estamos no podcast de Papo pro Mundo, mais uma vez, mais um episódio. E eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai receber uma especialista nisso. É a Jaqueline Barbosa. Olá, Jaqueline, tudo bem? Gratidão por estar aqui. Gratidão honra. Honra é nossa de receber você. Gratidão. Seja bem-vinda. Jaqueline, você conta um pouquinho da sua história, o que você faz e como você chegou no xamanismo. Bom, minha trajetória, eu falo que é diferente também, né? Porque desde a infância, adolescência, eu sempre gostei muito de velas, cristais. Mas aí a vida foi me levando, eu fui fazer psicologia, então tenho formação em psicologia, especialização em psicologia clínica, comportamental, trabalhei muito tempo com criança, orientação de pais, hoje atuo mais com adolescentes dentro da psicologia. E aí, né, cheguei no mundo das constelações familiares. E num belo dia, fomos fazer uma oficina de tambor xamânico. Então, eu ingressei no tambor xamânico, né? Fiz a oficina de tambor, fiquei maravilhada por todo o processo que é, né, a confecção de um tambor e comecei a me aprofundar muito nas técnicas e práticas xamânicas, né? Então hoje a gente tem inúmeras práticas dentro do xamanismo e o tambor eu falo que é o que me leva para o mundo, porque a batida dele, né, ele conecta a gente com o nosso coração, com o coração da Mãe Terra. Então o tambor é o que me guia, assim, para o mundo dentro do xamanismo. Então... Nossa, que legal. Então você disse que tem várias técnicas xamânicas. Além do tambor, tem quais outras, assim? A gente fala no xamanismo muito sobre medicinas, né? Uhum. Medicina é tudo que traz você de volta para dentro, pro seu eu, pro seu centro, né? Uhum. Então a gente usa a medicina do tambor, a medicina dos animais de poder, existem as medicinas, as plantas medicinais, né? Então tem muitas práticas terapêuticas com plantas, com ervas, banhos, banhos de limpeza, banho de ervas, técnicas com outros instrumentos xamânicos também, né? Tem o resgate de alma, que ele é similar com a apometria, que hoje o pessoal conhece, que é uma técnica de vidas passadas. Tem o resgate na cura da linha do tempo, que é uma técnica muito similar com a regressão. Então a gente volta na cena do trauma para trabalhar com aquele cliente, aquela cena. Então existem várias técnicas dentro do xamanismo e eu falo que cada atendimento ele é muito único, porque você não tem um roteiro, né, que você segue ali durante o atendimento. Você vai sendo guiado pelo campo, você vai sentindo o que aquele cliente precisa, né, e você vai usando as técnicas que você sabe. Muito legal. Vamos voltar um pouquinho na questão do inicial ali, do que é o conceitual do xamanismo, né? Para quem não sabe também, poder acompanhar aí o nosso bate-papo. De onde surgiu o xamanismo? Veio, pelo que eu vi, parece que é de nativos americanos, nativos indígenas. Conta um pouco pra gente. A gente não tem uma data exata de quando surgiu exatamente o xamanismo, né? O xamanismo foi um nome que foi dado, né, para facilitar o nosso entendimento. Mas é uma prática ancestral de cura e a gente percebeu que tanto nas Américas quanto no Japão, em qualquer canto do mundo, as práticas nativas, as práticas ancestrais, elas eram muito similares. Então, foi se percebendo que existia tambor no Japão e que existia tambor nos Estados Unidos, por exemplo, nas Américas, né? Antes de ter esse nome. Então, como que essa sabedoria tinha aqui e tinha lá, numa época que a gente não tinha internet, né? 14 mil anos. Que comunicação que a gente tinha entre os povos, né? Então, foi se percebendo técnicas muito similares em várias nações diferentes, e esse conhecimento é um conhecimento passado verbalmente. Então, a gente não tem um livro sagrado que dita que essa é a verdade absoluta, né? A verdade é muito o que está dentro do seu ser, o que faz sentido para você. E as práticas vão vindo dentro das tribos, né? Então, nós vamos até as tribos, muitas vezes existe toda uma ritualística para você
adquirir esse conhecimento, não é só chegar lá e falar, você me ensina a fazer tal coisa. Não funciona assim, né? Então, tem muita gente que vai para dentro das tribos para ter conhecimento dessas técnicas, e não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem algumas técnicas diferentes, né? No Brasil, a gente não tem tanto uso do tambor, por exemplo. Aqui, a gente usa muito o maracá, aquele chocalhinho, né? Então, a gente vê dentro das tribos aqui também, Estados Unidos, enfim, pelo mundo, né? Muito uma prática que chama toré, que é a dança em volta da fogueira, usando os instrumentos, né? Então, o quanto isso ativa a gente, ativa a nossa essência, a gente canta para os animais, a gente vai invocando essas forças energéticas, né? São forças da natureza, e tá dentro da nossa raiz, né? Porque o Brasil, quem descobriu o Brasil? Os indígenas, né? Quer dizer, os nativos. Ela que falou pra gente hoje que não se fala mais indígenas, fala nativos. Bom, e aí... Pode perguntar, Rafael. Não, é interessante porque isso é intrigante. Você pensar que nativos de diversas partes do planeta estão ali nessa mesma vibração. Exatamente. Nativos que não se encontraram em algum... E que não tiveram essa possibilidade de se encontrar, porque não tinha avião, não tinha, enfim, naquele período, né? Exatamente. E como que isso se deu, né? Aí me vai uma pergunta, né? Do xamanismo, em que momento que ele virou uma terapia? A gente não tem uma data exata de quando que isso virou-se terapia, né? Foi se transformando justamente com isso, com essa sabedoria, com esses conhecimentos passados de forma oral, entre uma pessoa e outra. E aí a gente vai trazendo isso para nossa prática. Dentro das tribos, as práticas já aconteciam. Então alguém ficava doente e ia para quem? O pajé. O pajé cuidava. O pajé era o xamã. O xamã, ele é aquela pessoa que faz a conexão entre os mundos e vai trazendo essa reconexão nossa com os ciclos naturais da Terra. O ser humano, nós hoje, homens modernos, né, a gente se esquece de olhar para essa natureza que existe. A gente não olha mais para os detalhes. Essa xícara, ela tem uma cor. Qual cor que é essa xícara? A água que está aqui, ela tem um sabor, ela tem uma textura. Ela tem energia. Ela tem energia. Como que eu vou consumir essa água, né? Porque hoje a gente vive num mundo acelerado, num mundo ansioso, vamos fazer isso, vamos resolver aquilo, mas a gente para degustar, né? Então o xamanismo, ele cada traz... vez mais raro para degustar. Exato, o xamanismo, ele traz essa reconexão nossa com os elementos, com a terra, com o ar, com o fogo, com a água. Fazer uma fogueira é algo muito poderoso, assim, né? E fazer um ritual em volta da fogueira, eles trouxeram isso pra gente como uma coisa muito legal, né? Que a gente gosta, né? Também de fazer fogueira. Além de aquecer, né? No inverno, a fogueira, ela tem esse princípio espiritual aí. O que no xamanismo significa a fogueira, assim? O fogo. Aí a gente, né? Entra até na roda, né? O xamanismo, a gente trabalha muito com esses ciclos, né? Então é uma roda, literalmente, né? Então a gente começa pelo leste, que é muito a energia do masculino, do fogo, do sol, desse nascimento, dessa força de ação que a gente precisa ter para nascer, né? Então é a estação primavera. E a gente vai trabalhando com os elementos, com os animais, que nem você falou, né? Então é um momento que a gente precisa ter a sabedoria da águia. Porque a águia, ela vê tudo de cima. Então o que ela enxerga que a gente aqui da Terra não consegue enxergar, né? E eu falo que a gente vai caminhando nessa roda o dia inteiro, e a nossa proposta é sempre voltar para onde? Para o centro. E até olhei o desenho de vocês, né? É uma roda. É uma roda. E a proposta é sempre voltar para dentro. Né? É um ciclo. Então, são ciclos. É o ciclo. Ciclos de vida, né? Porque a gente tem os ciclos também.
A gente entra em vários ciclos, né? A gente termina um, começa outro. A idade, né? Às vezes a gente finda um, começa outro. Casa, finda um ciclo, começa um outro ciclo. E a gente não vê nada disso, né? Assim, a gente vai atropelando, vai fazendo, vai no automático e não, a gente não olha para o céu, não é? E olhar para essa roda é muito isso, né? Porque a gente sai dessa energia de ação do fogo, a gente vai para as nossas emoções na água, né? Então a gente trabalha esses elementos da água, da nossa criança. Depois a gente passa para uma fase do adulto, que precisa ter essa sabedoria da terra, essa força que a gente fala, né, de pisar na terra, e aí a gente vai para o ar, que é a sabedoria do que a gente vai jogar para o mundo. Então, será que eu sei o que falar? Né? Na água, a gente tem que pensar muito, será que o que eu estou sentindo é meu? Será que eu estou exagerando nisso? Deixa eu acalmar essas águas internas que estão mexendo comigo, né? Então, a gente precisa estar sempre trabalhando muito esses aspectos. E são aspectos que a gente esquece no nosso dia a dia. Você gosta de cantar, Jaqueline? Gosto, adoro cantar. E você usa, então, o tambor, aí você canta. E como que é feita essa terapia? O atendimento em si, das práticas xamânicas, né, é o que eu falei, a gente faz uma entrevista inicial, uma conversa ali para entender um pouco da demanda do cliente que está chegando. E aí a gente mistura várias técnicas dentro do xamanismo, né, a gente pode prescrever um banho de ervas para o cliente fazer depois. Isso é bem interessante, né? A gente começa com uma defumação, então a defumação tem ervas e a gente usa o abanilho ele tem penas. O que é o abanilho? Abanilho. Ele é um instrumento de poder também que a gente fala, né? Um objeto de poder, que ele tem as penas dos animais. A preferência é que sejam penas de animais que você encontre na natureza, não penas compradas, porque a gente não sabe qual é a energia que foi retirada daquela pena, né? Então, eu tenho abanilho de pena de urubu, que foi encontrado no Parque do Ibirapuera. Então, ela vem com uma força diferente. É só andar num parque, né? Exato. De repente, se olhar pro chão ali, tem de pombinha, de passarinho, você vai colhendo, aí vai juntando. Vai colhendo e vai juntando. Legal. Mas, por exemplo, o urubu. O urubu, dentro do xamanismo, é um animal que ele faz limpeza energética. Nossa, sério? É engraçado, porque o urubu come carniça, né? Mas exatamente. E a gente tem toda essa... Faz sentido. Esse preconceito contra o coitado do urubu, né? Coitado. Esses dias na clínica tem um urubu que tá indo visitar a gente com uma certa frequência ali, e ele fica assim na sacada, e ele é grande, ele é desse tamanho assim. Então, consegui fazer uns vídeos dele e eu falo, gente, vem, faça a limpeza que precisa ser feita. É engraçado, eu já ia olhar assim com um pouco de medo. Sim, alguns clientes têm, né? E aí você vai explicar o simbolismo dele. E aí a gente vai tendo outra concepção desse animal, né? Do poder que ele tem. Então, a pena do urubu numa defumação, ele vai trazer isso. A gente junta a energia da erva que a gente coloca ali, né? O porquê daquela erva. Então, o alecrim é uma erva que traz energia, que ele traz essa vitalidade. A camomila, ela acalma. Então, você vai intuindo qual erva aquele cliente precisa e você vai usando esses elementos para fazer já uma limpeza energética e alinhamento de chakra no cliente logo que ele chega. Jaqueline, crianças, eu ouvi dizer que não pode tomar qualquer banho de ervas, né? Tem ervas específicas para criança. Sim. Por que isso? E quais são as ervas indicadas para um banho de uma criança? Assim, a criança está estressada, agitada, precisa dormir melhor. A mãe pode, né, usar desse benefício, né? Sim, tem muita controvérsia, né? Eu falo que a gente tem que seguir e confiar no terapeuta que está ali nos atendendo, nos acolhendo, né? Algumas ervas, a gente fala que são ervas quentes, elas são mais agressivas, né? Elas têm um poder de ação um pouco pesadas energeticamente para a criança ali. Então, eu acredito que a camomila é uma erva legal, porque a gente acalma. A gente pode usar os óleos essenciais, né? Aqueles difusores, né? Nas práticas xamânicas, a gente não usa tanto óleo. Mas não que ele não seja indicado. Vocês usam a erva mesmo? A erva em si. E você tem uma horta?
Ou você vai comprar no Mercadão? Aqui em Campinas, nós estamos em Campinas e aqui a gente tem um Mercadão, mas tem o Mercadão de São Paulo também, tem no Brasil todo, na Bahia, tem mercado de ervas aí. Toda cidade tem o seu mercado. E aí, você compra onde a sua erva? Eu uso mais as ervas secas mesmo, pela praticidade, o fato de morarmos em centros mais urbanos, né? Eu brinco que a gente pratica o xamanismo urbano, que é o xamanismo que a gente não tá diretamente com o pé no chão, com o pé na grama, né? Sentindo aquela vibração, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo essa força, né? Isso é uma coisa, o xamanismo, ele vai sofrendo adaptações ao longo do tempo? Eu acredito que como mantendo algumas, a sua essência, vamos dizer assim. Como todas as práticas que hoje a gente tem, elas vão se adaptando, né? Da mesma forma que com a pandemia a gente teve que se adaptar com as práticas online, né? O xamanismo, ele também vai se adaptando com as coisas que vão acontecendo sem perder essa essência, que é sempre essa, voltar para dentro. Bacana, voltar para dentro é muito bom, né? Dói às vezes, né? E como? Voltando um pouquinho lá no que você disse no início, você disse assim, entrar na tribo, né? Dos nativos, né? Agora eu tô falando certinho. É muito difícil, eles não permitem que qualquer um entre. Isso Como que é isso? Como foi com você? Você entrou? Você foi conhecer? Eu ainda não tive a possibilidade de ir exatamente dentro de uma tribo, né? A gente está planejando algo para esse ano ainda. Tem essas informações de professores que já foram, né? Hoje a gente tem tribos que estão muito mais abertas, né? Por exemplo, a tribo Cariri Chocó, eles têm alguns núcleos por aqui, então eles vêm, fazem a técnica com um grupo, por exemplo, dá pra gente contratar eles para que eles venham, faça a pagelança deles ali, faça aquele ritual de toré, de cachimbo, de maracá, enfim. Eles trazem as técnicas, né? E depois, em alguns momentos do ano, eles voltam direto para o centro da tribo. Mas é muito difícil a gente chegar e ir para uma tribo, por exemplo. Existem alguns lugares no Amazonas que a gente não conhece. Tribos ali. Muitos lugares no Amazonas que a gente não conhece. É gigantesco, né? É gigantesco. É uma Europa, a Europa cabe lá dentro. Exatamente. E alguns são mais abertos, outros não. Então, também eles têm internet. Hoje tem alguns que eles estão até, né, influencers. E isso é bem bacana porque traz pra gente esse conhecimento, né? Traz pra gente, a tecnologia permite isso. Isso é bem bacana. Sim. E me fala uma coisa, então, a limpeza energética da casa. Todo mundo adora saber isso. É uma perguntinha que é básica. Às vezes a gente entra em casa, na sua própria casa, ou às vezes em algum ambiente, você sente que tá pesado, né? Você sente que o negócio tá carregado. Aí você pode fazer uma defumação, como ela disse, de limpeza. E aí? Qual é a melhor defumação? A melhor não deve ter a melhor, mas deve ter algumas aí. A que você recomenda? Dentro das possibilidades, pra gente. Dentro das possibilidades que as pessoas têm dentro de casa, né? Utilizando as ferramentas que ela tem. Às vezes mais simples, que elas tenham, até por ter um temperinho lá no quintal, num vasinho, né? A arruda é uma erva que a gente usa bastante, guiné. Então são ervas bem fortes nesse sentido, até para limpeza, né? A gente usa bastante. Mas a gente tem que lembrar, a partir do momento que a gente faz uma limpeza energética da casa, a gente também precisa energizar essa casa depois. Então é limpa e energiza. Exato. Tá. Exato. Eu uso muito o maracá. A gente não precisa necessariamente da erva. Ah, tá. Que é o que você faz com a pena. O chocalho. O chocalho. Né? Já que não tem o chocalho, o que eu posso fazer? Uma garrafinha de plástico. Você pode pegar... Você pode pegar ali sementes, arroz, milho, feijão. Você pode colocar ali cristais. Então, você pode adaptar. Você pode adaptar. Perfeito, né? Perfeito. O maracá é um instrumento baratinho, assim, a gente consegue com facilidade ele, né? Nos mercadões da vida, enfim. Até tem a cabaça limita muito. A cabaça eu conheço. Né? Eu sou filha de mineiro, meu pai sempre tinha uma cabaça. Os maracás hoje são feitos com as cabaças, né? Então eu tava fazendo uns testes pra gente ter uma oficina no futuro, uma oficina xamânica de confecção de maracá. Então a gente vai colocar nesse maracá essas propriedades, porque a gente pode colocar um cristal. Então, se a gente coloca um quartzo rosa, qual que é a nossa intenção?
trabalhar o amor, que o quartzo rosa ele traz essa vibração. E o cristal, o mais o transparente. O translúcido, ele traz essa limpeza. Só faz a limpeza. Exato. Sobre a questão de confecção, você mencionou a respeito do tambor, que é muito interessante a confecção do tambor. Como é que é esse processo? Existe um ritual para isso? Sim. Existe toda uma ritualística dentro da confecção. Primeiro que é buscar fornecedores que prezem pela qualidade, né? Então, atualmente estamos com um fornecedor que ele busca o couro, porque o tambor ele tem o couro de um animal. Então, ele busca esse couro de lugares que não são matadouros com esse propósito, e nem com propósito alimentício, por exemplo. Né? Então, ele busca lugares onde os animais vivem o mais natural possível, que eles morrem de causa natural. Existe um sentido, um significado para isso? Energeticamente, ele vem com outro peso. Um animal que veio de um matador, um animal que veio com uma vida livre, perfeito, e morreu na nossa pele, naturalmente. né? Na nossa pele, energeticamente, ficam todas as marcas de dores, de traumas, de... Então existe uma transferência da energia, da história desse animal. Eu vou te fazer uma pergunta delicada, que não tem muito a ver com xamanismo, mas as pessoas vão gostar de ouvir, eu acho. Eu acredito nisso. Aquelas pessoas que estão com um animal velho e resolvem... Idoso. Idoso. Já fazer uma eutanásia, já... Ao invés de deixá-lo morrer naturalmente no seu processo. O que você acha disso? Como é que o xamanismo enxerga? Interpreta processo isso, complexo. Né? A constelação traz algumas respostas um pouco mais fáceis nesse sentido, né? Porque o xamanismo, ele traz que tudo é um processo. E que a gente precisa passar pelo processo. Da mesma forma que a constelação, né? Então, muitas vezes, por que esse animal tá preso na gente? Por que ele não consegue ir embora? Ou por que a gente não consegue deixar ele ir embora? Então, cada caso, um caso, a gente precisa avaliar mais em específico, né? Então, por que a gente não tá conseguindo ver a dor? Né? O que esse animal está ensinando pra gente? Tudo é ensinamento. Cada dor é um aprendizado, né? Se a gente vai plantar uma florzinha e ver se desabrochar, é um aprendizado. Porque tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado, né? E os animais, eles trazem mensagens pra gente. Então, por que ele adoeceu? Às vezes é um processo de idade, envelhecimento natural, né? Mas por que tá tão difícil pra gente a permissão dele partir, dele ir embora, né? E aprender a viver com esse luto. Eu falo que é fundamental, né? Existe alguma forma... Eu sei que existe, porque eu já fiz isso com o meu cachorro idoso. Eu permiti que ele fosse, né? Ele estava muito idoso, muito doente. E aí, um dia eu conversei com ele e falei, pode ir. Porque eu tinha essa consciência que em alguns momentos a gente não quer, né? Não quer que ele parta. Por mais que ele esteja doente, sofrendo, a gente é egoísta. Sim. E aí eu falei, pode ir. E foi muito rápido depois disso. Muito rápido. Eu estava preparada. Mas as pessoas nunca estão preparadas para esse momento, né? Existe uma forma, alguma frase, alguma forma que ela possa fazer com o animal, permitindo que ele vá, né? Assim, alguma coisa que ela possa falar. É muito essa conversa sincera, porque é a conversa do coração, é essa conversa de dentro para fora, né? Então, você foi importante para mim, você me trouxe muitos aprendizados, mas agora eu deixo você ir. E eu te libero, eu te solto, tá tudo bem, a gente vai ficar bem. Mas entra muito nisso no que você falou, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com a dor. E o xamanismo traz muito isso, a gente aprender a lidar com essa dualidade da vida e da morte, da sombra e da luz. Pra gente descobrir a nossa luz, a gente precisa mergulhar na nossa sombra. E quem que hoje quer mergulhar na sombra? Quem quer fazer terapia? Seja terapia xamânica, uma constelação familiar, ou até uma a técnica psicológica mesmo, né? Então, o quanto a gente está disponível para se olhar? Você disse que os animais, eles dão dicas. Eles nos passam ensinamentos.
E a gente sabe que a natureza, que o mundo hoje está passando, muitos animais estão morrendo, tá tendo problemas climáticos. Às vezes numa queimada, né? Infelizmente aconteceu isso, né? E acontece o tempo todo. Uma queimada na floresta, muitos animais morrem. Isso, né? E tem muitos problemas climáticos. A gente está vivenciando um momento em que o clima do planeta está mudando, né? Seja historicamente, seja num processo de ciclo do próprio planeta, né? Ou seja, por uma interferência muito humana. Enfim, existem várias teorias para isso. Mas, a partir do xamanismo, olhando para essa questão dos ensinamentos dos animais, como que o xamanismo, se é que seja, né? Se é que sim, como que ele interpreta esse momento de mudança global que a gente está passando nesses termos climáticos, né? O xamanismo ele vai olhar justamente para as nuances. Qual que é o processo? E eles vão entender esse processo, porque a natureza ela é cíclica, né? Então, as tribos, elas sabiam o momento que elas tinham que colher, os momentos que elas tinham que plantar, o momento que ela tinha que hibernar, saber o momento ali do inverno, que é mais introspectivo, né? Esse movimento. E é a leitura da natureza, independente do processo que a gente está passando, né? Então, hoje a gente está tendo essa questão do clima que está diferente, né? Temos desastres acontecendo. E o xamanismo, ele traz, quando a gente estiver em equilíbrio com todas essas nossas forças, não vai ter mais catástrofe. É um respeito pela natureza. É o respeito. Não só pela natureza externa, principalmente pela externa, mas pela nossa natureza interna. Né? Nós mulheres temos muito mais ciclos do que o homem, né? Pela questão menstrual, enfim, processos de hormônio. Não que o homem não tenha, mas a gente passa pelas 4 fases dentro de um mês. E tem uma fase ali que a gente está mais introspectiva, a gente quer ficar quieta. E tem uma fase que a gente está mais na ação. Hoje, no mundo moderno, o quanto a mulher consegue se respeitar no ciclo? Jaqueline, aproveitando isso que você disse, eu vi na internet uma influencer nativa que falava exatamente isso, que na tribo dela, quando ela estava menstruada, ela ficava quietinha na oca dela lá, e não fazia nada, ela não trabalhava, ela não cozinhava, e a família toda tratava de cuidar dela, né? E então ela recebia comida e tal durante todo o período do ciclo dela, e ela só voltava à comunidade trabalhar depois que ela passava esse período. Isso não acontece com a gente no dia a dia, né? As mulheres, elas vão trabalhar menstruada, com dor de cabeça, com TPM. E eu até penso, nossa, como é possível, né, uma executiva ou de repente até uma comissária de bordo, elas precisam usar um método químico, né, um método anticoncepcional para conseguir trabalhar. Porque existem dias que nós mulheres sabemos que não dá para fazer nada, né? Sim. Então é esse desrespeito que a gente tem com a gente mesmo, né? Com a mulherada tem. Ou atualmente, né? A gente não consegue fazer igual as tribos conseguiam antigamente. Porque a gente vive num mundo mais acelerado. Mas é aprender a respeitar nosso ciclo no sentido assim, bom, eu vou trabalhar porque hoje eu preciso, ok. A hora que eu chegar em casa, eu sei que eu não tô muito disposta, então eu vou talvez comprar uma janta que eu goste, vou tomar um banho quente, vou fazer um banho de ervas, né? Eu vou me cuidar, eu vou fazer esse acolhimento em mim e vou ficar mais quietinha. E é importante que a família entenda isso, exatamente, né? O marido entenda que aquele dia você tá... O escalda-pés é muito bom, né? Muito porque bom. Pro útero ele aquece, Sim. tem todo esse... Mas vamos lá, Jaqueline, fale mais dos animais de poder. Gente, o que é isso, animal de poder? Eu me encanto pela força dos animais, né? É muito a gente aprender a fazer essa leitura da força que ele tem, tanto naturalmente, hoje, como se ele estivesse no seu habitat natural, né? Eu não acredito hoje que, por exemplo, o gato e o cachorro, eles são animais de poder. Eles têm uma força, eles têm uma simbologia, mas eles não entram como a gente fala no sentido de
ser um animal de poder porque eles estão domesticados hoje. Uhum. Se a gente for falar de um gato selvagem, ok, de um cachorro do mato, ok, porque eles estão livres, né? Então, qual é a força de uma manada de elefante? Que simbologia que eles trazem? Né? Nós que voltamos da África recentemente, então a gente sentiu a força deles ali. O elefante, a fêmea, ela domina, ela que manda na manada. E ela é família, ela é imponente, ela é protetora dos filhotes, né? E não tem obstáculo nenhum que o elefante não passe. A gente viu, tinham 2 árvores pequenas, assim, um espaço pequeno entre as árvores. O elefante queria passar ali, ele passou ali. Então ele traz essa mensagem pra gente nesse dia. Então quando a gente não estiver muito bem, a gente precisa dessa força, né? A gente pode fechar os olhos e só se conectar, né? Imaginar realmente essa força que ele traz pra gente entrando dentro do nosso ser. Então que a gente consiga enfrentar os obstáculos, porque nenhuma passagem vai ser pequena pro meu progresso. Ninguém vai me atrapalhar. Quer dizer, o animal, ele tem essa sabedoria, né? Sim. E ele não como Não fica reclamando. Ele não tá reclamando, ele fala, eu vou passar, vou fazer, ninguém vai me segurar. A gente tem que ser assim no dia a dia. Então a gente tem que usar e se espelhar nos animais. Você acha que cada pessoa tem seu animal de poder? Sim, sim. A gente faz muito isso na oficina de tambor, até voltando, né? No processo da oficina. Todos nós temos um totem de animal de poder, né? Hoje eu entendo que nós temos um principal, que é o que está nos auxiliando hoje no processo, no dia a dia, e ele é muito similar com a gente, então nós conseguimos ver através dos olhos dele. Então, qual animal? A gente faz uma jornada, né? E a jornada a gente utiliza o tambor. E aí a gente vai se encontrar com esse animal. E existem outros animais que são aliados, que eles podem auxiliar a gente no processo, né? Então, o golfinho, ele é um animal das águas, ele é brincalhão, ele trabalha com a energia da criança, das nossas emoções internas. Então, o elefante, ele é mais maternal. O lobo, ele é um grande professor. Ele sai da matilha, ele traz o aprendizado e ele traz para a matilha de volta. E ele cuida ali. Cada lobo dentro da matilha tem uma sabedoria. O coiote, ele é da família do lobo, mas ao mesmo tempo ele é brincalhão, ele é sarrista. Então cada animal ele vai trazendo uma mensagem pra gente, né? E aí a gente descobre, mas eu sempre falo da responsabilidade. Descobri qual é meu animal de poder, mas você descobriu por curiosidade ou com uma intenção de fazer algo? Só descobrir por descobrir. E como é que é essa descoberta do animal de poder? Existe uma ritualística. A gente chama de jornada xamânica. É como se fosse uma meditação guiada, né? Toda jornada xamânica tem uma intenção. Então, a intenção de descobrir qual é o seu animal de poder. A intenção de descobrir qual é a sua erva de poder. A gente tem a nossa erva. Eu quero descobrir isso. A gente pode fazer uma jornada de descobrir qual é o seu local de força. Um local que você, de olhos fechados, se conecta, vai pra lá, busca essa força interna para poder seguir o seu dia. Aquele momento que você tá ali preocupado e não sabe o que fazer. Para ali um pouquinho, vai para esse lugar, volta. E essa descoberta do animal de poder, ela é rápida ou ela é um processo? Ou é um processo que leva tempo? Nós conseguimos fazer isso numa jornada, só que depende muito de você e do seu processo, que é muito essa intenção. Então, quero saber só por curiosidade? Porque você vai descobrir seu animal de poder e depois você vai fazer o quê com essa informação? Você vai estampar numa camiseta, colocar lá no Instagram e você vai cuidar desse animal? Adianta a gente pegar 5 cachorrinhos e não cuidar? Não cuidar? Só deixar lá? Não dar um banho, não dar uma vacina, não brincar, não zelar pelo bem-estar? Então, quando você descobre o seu animal de poder, é como se você estivesse adotando ele para si. É isso? É que ele é você. Você é ele e ele é você. Perfeito. Então, você precisa cuidar dele. Então, existe aí uma sinergia de características pessoais suas com a do animal. Existe E aí, você precisa praticar. Então, a gente fala que você pode cuidar do seu animal de poder dançando, cantando, cuidando de você. Então é uma sinergia. Sim.
delícia, Sim, né? é uma Deve delícia. ser muito gostoso participar desse ritual todo, Sim. em volta da fogueira com tambor. Sim. Ah, isso eu quero. Isso E eu a prática, quero. Gostoso. a prática, né, da confecção do tambor, ela também tem toda uma simbologia, porque a gente vai escolher o aro que vai fazer essa parte dessa energia da terra ali, né, dessa força da madeira. Então tem que ser uma madeira reciclável também, né, assim, que tenha uma energia diferente. Não pode ser de uma árvore que foi cortada com essa intenção. Então, uma madeira de reflorestamento mesmo, para que a gente traga mais poder para esse instrumento. Então, existe todo um processo no trançar. Você vai pegar a corda daquele tambor. Esse couro vai ficar de molho na água com ervas. Então, eu coloco ervas, eu vou intuindo qual erva que aquela oficina precisa, né? Então, fica ali de molho pelo menos 12 horas para que ele vá trazendo, transmutando, fazendo toda essa limpeza. Quando você vai trançar o seu tambor, às vezes a corda estoura, às vezes você pulou um furinho que tem ali, né? Você está distraído. Então, eu sempre falo muito nas oficinas, foco no seu processo. Cada um faz o seu tambor? Cada um trança o seu tambor, cada um vai puxar a sua corda. Entendi. Então, Né? na oficina, cada um vai aprender a fazer o próprio tambor. Exatamente. Você vai fazer o seu. E por ser um ritual, cada prática, cada ação que você faz ali, gesto, tem um significado próprio. Tem. Então, teve uma oficina que foi muito marcante para mim, que eu estava auxiliando uma aluna e o couro dela arrebentou 3 vezes. Nossa. Opa, então não era para ela ter um tambor? Não é isso. Aí, Acho que não, acho que não. aí a O que gente isso foi... significa? A gente foi entendendo, né, na conversa, porque a gente estava conversando sobre uma situação e eu falei, você precisa arrebentar isso na tua vida. Ah, olha isso. Toda vez que ela voltava para o assunto, o couro arrebentava. Então vocês vão conversando enquanto vocês vão... A gente pode ir falando. conversando. Eu gosto muito de pôr as músicas, né? Porque eu acho que a música, ela traz esse movimento, ela traz essa fluidez. E aí, né, como eu fico ali coordenando, eu vou passando entre as pessoas, auxiliando, né? Olhando se tá tudo ok, porque depois que você amarra, não tem como voltar atrás. E às vezes tá uma corda do avesso, enfim, né? Tem todo um processo ali. Então, nesse caso em específico, eu estava auxiliando porque ela estava numa ansiedade de, não sei fazer isso, quero desistir do processo, bem conflituosa. E aí a gente começou a conversar sobre outros assuntos numa forma de trazer um pouco dessa leveza, mas falando de processos terapêuticos. E aí, quando ela entrou nesse assunto específico, o tambor dela arrebentou. Então cada um Coisa tem uma interessante. descoberta de si Ela Sim. descobriu no momento ali em que o você está ponto. tecendo o tambor. Sim. E às vezes você tá num momento mais introspectivo, que nem ajuda você quer. Então a pessoa fica ali no silêncio. Então as intenções são diversas São. em cima do tambor ali. A gente fala de intento, né? Qual é o seu intento em fazer uma oficina de tambor? Qual é o seu intento em descobrir o seu animal de poder? Perfeito. Então tudo depende da sua intenção. Maravilhoso, maravilhoso, Muito né? bom. Eu fico aqui me imaginando num Um ritual ritual desse desse, e... Vai ser mágico, né? É, mágico e delicioso, né? Maravilhoso. Né? Então, E a gente tenta buscar sempre trazer a força desses 4 elementos, que é essa roda da vida que a gente faz, para que a gente consiga voltar para dentro, né? a gente tem muito assunto para falar e principalmente uma coisa que me chama muita atenção são as ervas, né? Eu adoro erva e principalmente os medicamentos através das ervas. Sim. Se eu puder escolher entre tomar um alopático e tomar uma erva, um chá ou até as medicinas que hoje tem, né? Naturais, eu Sim. prefiro. Né? Aproveitando, quais ervas que vão na baqueta? As ervas que você sentir. Então, a baqueta que a gente usa, né, para tocar o tambor, nós colocamos ervas também ali. Então, vai muito da energia que quem está confeccionando quer colocar. Quero colocar mais energia, então coloco um alecrim. Eu quero colocar... Na última baqueta que eu fiz, eu senti em colocar 7 pimentas. Então era Uau. para limpar. Exato. E você pode criar baquetas com intentos. Eu quero fazer essa baqueta porque eu vou tocar para cura. Quando eu Então tiver você vai passando, só para poder E se esclerecer eu para o quiser público o atrair o que é a amor? baqueta. A baqueta, ela é um bastão
que a gente coloca uma espuma de algodão, enfim, outras coisas, e a erva, e ela serve para justamente a gente bater no tambor, né? E ali dentro vão E ali dentro todos vai esses esses elementos. e cada um com uma intenção, com intento. Isso. Se o Rafael diferente. quiser atrair o amor, o que ele coloca? Que erva ele põe? Ele pode colocar Boa. rosas brancas, rosas vermelhas. vermelha a gente vai Não. atrair mais paixão, né? Não, pode não. colocar Tem que um ser pouco amor. também. É. Porque a gente Misturar. pode pôr várias E ervas para ali. dinheiro? Porque muita gente tem problema com dinheiro. Como é Opa, que... esse aí é bom. Esse aí. Vamos lá, como é que Dinheiro. resolve? Olha, eu vou ficar devendo essa informação depois. Será você, que da não Débora é... Será que não é um girassol? O Girassol. girassol é uma cor que atrai dinheiro, É, cor né? amarela. Amarela, né? Alguma cor Aí amarela. eu penso mais nas pedras, né, pro dinheiro, um citrino, Um citrino, uma pirita, pirita. que também dá pra gente colocar dentro dessa baqueta, Perfeito. né? A gente só tem que tomar cuidado pra não ficar pontuda pra na Então hora o de bater no som couro. de cada tambor vai ser Único. emitido de uma forma diferente. Cada tambor, ele é único. O meu, ele sai diferente do seu. A gente tem a diferença do tamanho do ar, do tipo do couro, da forma que amarra e da baqueta. Depois que todos fizeram, terminando ali o ritual do tambor, vocês vão tocar o tambor, vocês vão Nós fazemos experimentar. a gente faz uma ritualística, né? Certo. Uma consagração desse instrumento, que ele é seu, ele é sagrado. Também não adianta você ter um tambor só para deixar guardado. E todos tocam junto ou é separado? Depende se ele já secou ou não, porque como o couro tá molhado, a gente não pode bater nele molhado, Perfeito. né? Então a gente às vezes tem que aguardar um pouquinho ali, mas a gente faz essa ritualística para descobrir qual é o animal de poder daquele tambor. Porque o tambor, ele também vem com um animal para te trazer força. Então teve um tambor maravilhoso que eu pude confeccionar para uma aluna nossa, que no couro dele ele tinha 3 linhas assim, acobreadas. E eu olhava aquele tambor e falei, gente, eu tô vendo garra de urso. Tô vendo garra de urso. Mas ok, a gente fica quieto. A aluna foi fazer o processo, eram ursos que estavam ali executando E essa o que eles força. significavam? Né? O urso, ele traz também essa força dessa imponência, né? Porque ele é grande, ele tem essa velocidade, mas ele também traz a medicina da introspecção. A gente precisa aprender a hibernar, a olhar para dentro, tá dentro da nossa caverna interna para que a gente possa nascer na primavera. Então era esse o recado para ela. era pra esse o ela. recado para ela. Para essa aluna. Que ela tinha que fazer uma introspecção e que ao mesmo tempo ela tinha força para isso. Exato. E que ela tinha essa força para o Perfeito, renascimento. é isso. E agora eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Muito bem. Apareceu no meu espaço lá, que eu tenho um espaço, um casal de corujas. O que significa? A coruja é um animal que a gente fala mais deles, né? A psicologia tem a coruja Você como sabe o que é símbolo. diferente? Porque não era aquela coruja buraqueira que tem por aí, todo lugarzinho que você vê aqui na região, aqui no interior, você vê aquela corujinha que faz buraquinho no chão. Era aquela bonitona, sabe? Aquela que tem... Eu não lembro o nome dela agora, científico, mas ela era uma diferente. Sim. Ela ficava no alto, né? As duas no alto. E elas estavam com um ninho, provavelmente, ali. E o jardineiro se espantou, porque ele disse, não é comum ver essas corujas por aqui. E aí elas passaram um ciclo lá e foram embora agora. Não voltaram mais. A coruja, ela traz muito essa questão da sabedoria, né? Ela é um animal que a gente fala que é o símbolo da psicologia, da pedagogia, né? Que traz esse conhecimento. Mas a coruja, ela enxerga no escuro. Então, ela vê coisas que a gente não vê. E ela também traz essa questão da limpeza. Não igual o urubu, porque o urubu, ele come esses miasmas, essa energia negativada, né? A coruja, ela visualiza. Né? Então ela consegue enxergar as magias ocultas. Olha. A gente teria como saber, por exemplo, se for possível, quais animais seriam necessários para resolver, para alinhar o planeta como está hoje. Pergunta Complexo, difícil, né? É difícil e é complexo, porque cada região vai precisar de uma energia. Se for pensar... Mas com certeza, quais que você poderia dizer que ajudariam nesse processo? Se for pensar, a gente precisaria da energia de todos para que a gente consiga fazer esse equilíbrio. Sim. Porque se cada um estiver no seu lugar, a gente vê muito isso na savana africana, né? Na mesma lagoa tem um crocodilo e tem o hipopótamo. Eles não estão ali duelando, porque cada um sabe o seu lugar. Sabe respeitar o ciclo. Tem o seu ciclo, né? A gente
Na natureza a gente não vê a girafa invadindo o espaço ali do leão. Sim. Eles não são um casal, eles fazem os seus grupos, né? Uhum. Então hoje eu acho que a gente precisa muito trabalhar com todas essas medicinas. Primeiro, aprender a olhar para dentro, a silenciar, aprender a, quando a gente falar o que é necessário sem machucar o outro. Acho que o mundo está precisando muito disso, dessa comunicação assertiva. Não violenta, Não né? violenta. A coruja nesse ponto vai ajudar. Exatamente. Então a gente está precisando falar com sabedoria, cuidado do outro, aprender a não julgar o outro, né? A gente vê muito isso nas nossas relações. Ah, você não gosta de sorvete de pistache. Ah, mas é ruim pistache. Por que você está tomando sorvete de pistache? O que eu tenho a ver com o seu sorvete de pistache? Cada um gosta de uma coisa. E por que eu não posso respeitar isso? Respeitar que você gosta de azul e o outro gosta de roxo e que tá tudo bem essa combinação. Então hoje está faltando muito respeito nas relações humanas. E eu falo que os animais eles ensinam isso, porque eles mostram isso o tempo inteiro. Respeito pra gente, né? Quando a gente olha para a natureza, é respeitar que vem uma tempestade, depois vem um arco-íris. E o que essa tempestade quer ensinar? Então, para encerrar, né, o que você pode falar a respeito da terapia de xamanismo? Como que as pessoas podem te procurar, né? E saber mais a respeito dessa técnica do tambor, poder, poder fazer esse ritual que parece incrível, né? Eu sou bem suspeito para falar das práticas xamânicas, né? Foi algo que a vida me trouxe e hoje eu estou muito conectada com isso, porque é realmente essa busca da nossa essência. Então, para ter informação, pode me chamar pelo Instagram, né? Jaqueline.sfb. E a gente tem oficinas, né? Com pelo menos 2 vezes por ano nós fazemos oficina. Eu tô começando agora também com uma prática de constelação xamânica também. Legal. Então unindo todas essas forças, os atendimentos xamânicos, né? Então é só me procurar que eu tô à super disposição para atender vocês. Vai ser um prazer. Existe, e para encerrar pro pessoal de casa, a gente sempre procura deixar no final algum presente para quem nos assistiu, né? Do xamanismo, o que as pessoas podem fazer em casa, né, para poder trazer tudo de bom que elas querem para elas mesmas? Falo que o primeiro lugar é silencie. Silencie para você buscar essa essência interna. Nós precisamos buscar nossa essência interna, porque daí tudo vai estar em equilíbrio. Jaqueline, a gente agradece muito a sua presença, nós estamos muito felizes. E a gente chegou ao fim a mais um episódio de Papo pro Mundo. Obrigada. Gratidão. E vem Tchau, mais, gratidão. viu? Tem mais episódio a vir aí. Gratidão.